Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube, muito bom ter você aqui. E essa é a 6ª aula do nosso curso de análise e investimento em ações. Parabéns para você que chegou até aqui no meio do caminho, tá? Tem muito conteúdo pela frente, mas se você chegou agora e não assistiu às aulas anteriores, não se preocupe, as aulas estão gravadas aqui no meu canal do YouTube. É só você ir lá e assistir às aulas, ok? Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o indicador mais importante que existe, que é o lucro, e sobre o demonstrativo de resultados do exercício, que é o demonstrativo que apura o lucro líquido das empresas. E a partir do lucro, a gente vai chegar aos indicadores de lucratividade, que mostram a capacidade da empresa em ser lucrativa, em gerar lucro. Então está uma aula muito importante, afinal o lucro é o indicador mais importante que existe. Vem comigo! Essa é a aula 6. Vamos falar um pouco sobre demonstrativo de resultado do exercício e principalmente sobre lucros e margem de lucro. Vamos falar muito sobre margem de lucro nessa aula. É um indicador muito importante, um indicador de margem de lucro. Tá bom? Então vamos entender o que é esse indicador aí, ok? Então, vamos lá. O que o DRE, famoso D de doutor, R de rato, E de elefante, DRE, ou mais conhecido como demonstrativo de resultados do exercício, ele te mostra. Ele te mostra todo o caminho da receita dentro da empresa. O dinheiro entrou na empresa, receita bruta, vendeu. Ela vendeu o celular. Ou vendeu o celular, entrou o dinheiro na empresa. O que acontece com esse dinheiro até ele virar lucro líquido, que é o lucro líquido que vai para o acionista, que vai para a empresa, que vai para reinvestimento, né? Então, isso é um demonstrativo muito importante. Então, a receita entra na empresa, vai passar por um monte de coisa, vai ter despesa, vai ter custo, vai ter juros de dívida para pagar, vai ter imposto para pagar, etc, etc, etc. Depois, né, de passar por todo esse caminho tortuoso, a receita finalmente vira lucro e vai para as mãos do acionista, ou vai virar reserva de lucro, ou vai ser reinvestido na empresa, né? O objetivo da empresa é gerar lucro. Toda empresa tem como objetivo gerar lucro, ok? Em algumas empresas, esse caminho aqui, ele é mais tortuoso. Você tem muito custo, né? Você tem muita despesa, então o caminho cheio de espinhos e pedras no caminho, tá? Então, a quantidade de receita que passa por esse funil aqui, ó, tá vendo? Um funilzinho aqui, né? E sai aqui e vira lucro, é uma quantidade menor. Em alguns casos, a quantidade de custos, receitas, principalmente dívidas, tem que pagar juros, né? É tão grande que o lucro vira o quê? Você tem lucro, em vez de lucro, você tem prejuízo, né? Você passa a ter o famoso preju. Por quê? Porque a empresa não vendeu nada? Não, ela vendeu. Só que no meio do caminho teve muito custo, muita despesa, teve que pagar muita dívida, teve juros, teve multa, sei lá, pode ter ocorrido qualquer coisa, ela teve um prejuízo, né? Isso não é legal. A gente não quer investir em empresas que tenham prejuízo, principalmente empresas que tenham prejuízo consistente e crescente, que é pior ainda. A gente quer o contrário, a gente quer empresas com lucro consistente e com lucro crescente. Então, isso tudo, quem te mostra é o DRE. O DRE, né, o demonstrativo de resultados do exercício, ele é responsável pela apuração do lucro. Ele que vai te mostrar o lucro. Então, lá no DRE, você começa com a receita de vendas, também chamada de receita bruta, tudo que foi vendido na empresa. Aí você tem as deduções, impostos, o imposto no momento da venda, deduções como devoluções, aquele produto que quebrou, comissão de vendedor, tudo isso aqui você deduz do preço. Você tem lá a receita líquida. A receita líquida é também um indicador muito importante, né? O primeiro indicador, grande indicador importante aqui do DRE. Depois, você tem os custos, né, de produção, custo dos produtos vendidos ou matéria-prima, aí você deduz o custo, você chega ao lucro bruto. Então, o lucro bruto aqui é a receita bruta
menos os custos, tá? Então, a receita bruta é isso aqui. Receita bruta, pegou isso aqui, receita bruta menos os custos, né? Todos esses custos aqui, ó, produções mais custos, você chegou aqui no lucro bruto. Tá? Lucro bruto é o primeiro grande indicador de lucro que a gente tem aqui no DRE, ok? Dois indicadores que a gente olha aqui, de custo de produção, de deduções, impostos, tudo isso a gente começa a gente pode fazer uma observação importante para vocês sobre outros tipos de indicadores, como, por exemplo, indicadores de produtividade, que é o acompanhamento de indicadores que permite que a empresa meça o rendimento da produção, da mão de obra e a eficiência dos processos produtivos. Então, isso aqui está muito mais, você tem que olhar muito mais isso aqui dentro do relatório das empresas para comparar uma empresa com a outra. Ver qual empresa que é mais tem mais produtividade, qual que é mais rentável, etc. Por exemplo, custo médio por produto. Quanto custa cada produto? É o custo de produção, né, dividido pelas unidades produzidas. Isso é um indicador de produtividade. Existem outros, por exemplo, produtividade do trabalho. Você pega lá o custo da mão de obra em relação às unidades produzidas. Isso aqui quando é numa empresa, lógico, uma fábrica. Quando você fala aí de serviços, você pode medir, pegar a receita gerada pelos serviços, né, e fazer a relação com o custo da mão de obra. Então, são indicadores de produtividade. Isso é interessante porque a gente pode medir, né, da mesma forma que a gente está comparando aqui nesse gráfico, a produtividade por trabalhador dos países. Então, a gente vê aqui que Luxemburgo, Catar, são países aqui, ó, que tem uma produtividade muito grande do seu trabalho. O Brasil está onde? O Brasil está aqui na posição número 75, com a produtividade do trabalho bem baixa. Isso indica o quê? Indica que a gente usa pouca tecnologia, isso indica que a gente precisa melhorar a produtividade, reduzir o custo do Brasil. Então, isso mostra para a gente um caminho a seguir. Da mesma forma que você pode comparar a produtividade de cada país, você pode comparar a produtividade de cada empresa. Tá? É um indicador interessante também aqui, é só um parênteses aqui, é uma observação interessante para o seu conhecimento também. Mas vamos voltando aqui à nossa questão. Outro indicador de produtividade que está aqui colocado, é legal, custo da energia, mesma coisa, custo da energia dividido pelas unidades produzidas. Isso aqui é muito importante aonde? Na indústria, por exemplo, de siderurgia, indústria de alumínio, né? Isso aqui é muito importante. Então, a margem bruta, voltando aqui para as margens, a margem bruta é o lucro bruto, tá? Uma relação entre o lucro bruto e receita operacional bruta, também conhecida como receita bruta. Então, imagina que o lucro bruto foi 600 milhões. A receita operacional bruta foi 1,2 bilhões. Você tem aqui uma relação de 50%. A margem bruta ela é sempre expressa em percentual. Mas vai ser sempre um percentual. Quer dizer o quê? Que 50% da receita bruta virou lucro bruto. Olha que legal, né? Uma margem bruta considerada excelente seria algo acima de 40%. Acima de 40% é excelente, acima de 20% já está ok, tá? Margem bruta abaixo de 10% já indica uma empresa com algum tipo de dificuldade, principalmente ali na parte da produção. Alto custo de produção, um custo de matéria-prima muito cara, é um setor muito competitivo, entendeu? Então já tem ali algum tipo de problema. Por quê? Se na margem bruta já está ficando quase 90% da receita bruta, já ficou até o lucro bruto, né? Sobrou só 10%. Esses 10% vão ter que virar lucro líquido. Então já sobrou pouca grana. Então já tem algum tipo de... lembra do funil? Então aquele funil já está muito apertadinho, né? Já está passando pouco dinheiro ali. Então é uma empresa que a gente tem que ficar de olho. Margem líquida é um indicador que eu acho muito importante porque ele tem o lucro líquido, que é o nosso indicador mais importante. Tá? Então a relação entre lucro líquido e receita líquida. Então o lucro líquido foi 200 milhões, receita líquida foi 800 milhões. A relação aqui é de 25%, um quarto, né? 25%. É sempre também expresso em percentual.
Uma margem líquida considerada excelente seria algo acima de 20%. Mas isso varia muito de setor para setor. Tem setores que uma margem líquida de 10% vai ser muito boa. Tem setores com uma margem líquida de 30% vai ser baixa, entendeu? Então, você tem que olhar, tem que entender cada setor que você está trabalhando. Não dá para você comparar uma empresa de transmissão de energia, que tem uma margem líquida alta, com uma empresa de varejo, que tem margem líquida baixa, entendeu? Então, você tem que levar tudo isso em consideração. Uma margem líquida, de qualquer forma, uma margem líquida abaixo de 5%, indica uma empresa com dificuldade ou em um setor, ou ela está em um setor muito competitivo, né? Setor que tem altos custos e baixando o preço, isso reduz a margem de lucro, né? Então, quando a gente fala assim, essa empresa tem margens pequenas, é isso, né? Essa empresa tem pouca margem. Então, se a empresa tem pouca margem, você entende o seguinte, ela tem pouca margem de manobra. Qualquer errinho ali, né, pode gerar um prejuízo para a empresa. A empresa que tem uma margem líquida muito grande, ela dificilmente tem prejuízo, porque mesmo que ocorra um problema, mesmo que ocorra uma crise, uma pandemia, um colapso financeiro, mesmo assim ela tem uma margem muito grande e mesmo assim ela consegue ter lucro. Tem empresas aí no Brasil que têm lucro há mais de 50 anos, nunca tiveram prejuízo. Tá? Por quê? Porque são empresas que têm margens muito positivas. Uma coisa interessante aqui, você vê o gráfico, uma tabelinha lá do site fundamentos.com.br, do Itaú, YouTube 4. Você percebe que não tem margem, tá vendo? Não tem margem bruta, não tem margem EBITDA, não tem margem líquida. Bancos não tem margem. Então, é importante a gente entender isso. Bancos não tem margem bruta, não tem margem EBITDA e não tem margem líquida. Então, se você for fazer qualquer tipo de filtro usando margem, os bancos vão ficar de fora. Você tem que ficar atento a isso. Porque os bancos trabalham com outro indicador chamado margem de intermediação financeira, tanto bruta quanto líquida. Então, você tem que olhar lá também no relatório dos bancos para você entender as margens. E você não pode comparar essa margem de intermediação financeira com a margem de uma indústria, de um serviço. Não tem nada a ver. É um outro tipo de margem. Tá bom? Agora, isso aqui é a parte mais importante da aula relacionado à margem. Se você entender isso aqui, tá ótimo, tô feliz, né? Já vou ter ganho meu dia com essa aula aqui. Então, isso aqui é muito importante, preste atenção aí, pô. Pega a caneta, pega papel e caneta e anota. Quanto maiores forem, preste atenção, quanto maiores forem as margens de lucro de um setor, imagina que eu estou aqui no setor elétrico, setor de transmissão de energia, o setor que tem margem muito alta. Quanto maiores forem essas margens, maior será a atratividade. Concorda comigo? Né? Ou seja, se eu tenho margem muito alta, eu vou atrair competidores. Se eu estou vendendo sorvete na praia sozinho, né, tem 10 mil pessoas na praia, só tem eu sou o único vendedor de sorvete. Cara, eu vou atrair, daqui a pouco vai ter 200 pessoas vendendo picolé na praia também. Né? Por quê? Aquele setor está muito lucrativo. Então, setor lucrativo tem muita atratividade. Concorda? Concorda, né? Ou seja, empresas vão querer atuar naquele segmento tão lucrativo. Você vai atrair o capital. Né? Quando a empresa tem margens altas, você pega uma Taesa que tem margem alta, por exemplo, uma Transmissão Paulista, altas e, preste atenção nisso, consistentemente altas, isso aqui é importante, consistência ao longo do tempo, né? Consistentemente altas no longo prazo, isso indica o seguinte, que ela consegue superar suas rivais com sucesso. Você pensa bem, tem um monte de empresa querendo entrar naquele segmento, um monte de empresa querendo entrar, mas lá está a Taesa, está a Transmissão Paulista lá tranquila, tendo lucro, com margem alta. Como elas conseguem isso? Como elas conseguem se proteger? Tem aí a figura do castelo, né? Como elas conseguem se proteger desses ataques, né? Dessas invasões do seu mercado, né? Então, como diz o Warren Buffett, uma empresa com altas margens de lucro ao longo do tempo pode indicar que essa empresa tem vantagens competitivas em relação às suas rivais.
Então, ele faz a comparação como se fosse um castelo. É um castelo que tem um muro alto, olha o tamanho do muro, um muro alto, e tem um fosso profundo, tem uma água aqui, né? Que as empresas, é como se fosse uma barreira. As empresas não conseguem entrar na barreira. Por mais que lá dentro do castelo, tenha muito dinheiro rodando, né, seja um setor muito competitivo, as empresas não conseguem entrar nesse castelo. Então, esse castelo aí são as vantagens competitivas das empresas que já estão estabelecidas. E que tipo de vantagem competitiva é essa? Conhecimento do setor, tecnologia, marca conhecida, design, inovação, etc. Né? Celular. Você pega as líderes, Apple e Samsung. Tem um monte de competidoras. O celular, venda de smartphone, é um dos segmentos mais lucrativos que existem. Por que as empresas não conseguem competir com a Apple? Por quê? Porque é uma empresa que tem capacidade altíssima de design, de inovação, uma marca muito conhecida, uma marca muito forte. Né? As pessoas preferem comprar, as pessoas só compram celular da Apple. É um exemplo, entendeu? De uma vantagem competitiva. Né? Nada impede que você pegue um celular, um engenheiro desmonte, e fala, vou montar isso aqui em casa, vou montar uma fábrica de celular. Mas quem garante que você vai conseguir vender? Né? Por quê? Você não tem a marca, você não tem a capacidade competitiva, você não tem a rede de distribuição, ou seja, tem vantagens competitivas das empresas que já estão estabelecidas, entendeu? Isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Toda a teoria por trás do sucesso e da fortuna do Warren Buffett está baseado nessa questão das vantagens competitivas. Ele sempre buscou empresas com vantagens competitivas importantes e relevantes em relação às suas rivais. Entendeu? Tá bom? Olha só, exemplos aqui de empresas com margem líquida alta. Enalta, né? Até rimou. Enalta, setor de petróleo. A Taesa, 63%. A Exitec, de construção, 47%. Ah, Vicente, mas a Exitec está com o preço caindo, tal. Mas o que? A margem líquida dela continua alta. Tá? B3, 45%, quase 46%. A Vale Mineração. Multiplan, Shopping Center. Grendene, que é indústria, produtora de calçados. WIS, serviços financeiros. Petrobras, petróleo. Sanepar, saneamento. Então, são empresas que têm margens líquidas muito altas. Mas, como eu falei, mais importante do que a margem líquida aqui, medida em apenas um período, é a margem líquida alta ao longo do tempo. Né? Olha só que legal. Olha a margem líquida da Grendene. Isso aqui é um gráfico que vai de 2012 até 2022. São 10 anos. 10 anos de gráfico. Né? Também você consegue ver esse gráfico gratuitamente lá no Fundamentos, tá? Site www.fundamentos.com.br. Gente, não tem nada a ver com esse site, só estou recomendando para você porque é um site gratuito e tem lá esses gráficos aqui de margem bruta, que é essa linha azul, né? Você pode ver uma tendência aqui de longo prazo, ó, a margem bruta está sempre aqui entre 45%, ó, 45% e 50%. Então, ou seja, uma margem bruta muito alta. E a margem líquida, que é essa linha verdinha, você vê que ela é um pouco mais volátil, né? Porque o lucro é realmente volátil. Né? Então, ela está sempre aqui sassaricando entre o 20%, né? Ó, 20% e o 15%. Então, também é uma margem líquida interessante. Lembrando que é um segmento, né, de bens de consumo básico, calçados, tem muita competitividade, né? Então, para esse setor, é uma margem líquida muito alta. Agora, vamos ver aqui a Petrobras. Olha a diferença. Você vê que a margem da Grendene, ela é quase, né, ela é estável ao longo do tempo. Né? Praticamente não muda. Olha a Petrobras, como é que é diferente. Né? É uma empresa cíclica, né? Uma empresa que tem ciclos. Por quê? Por causa do preço do petróleo. Então, você vê que tem um momento aqui que a margem bruta caiu, depois a margem bruta começou a subir bastante, ó, até os dias de hoje. Né? Então, você tem ciclos, você tem movimentos de alta e de baixa, mas não chegou a negativo. Né? Aqui no fundo, aqui, na verdade, não é zero. Aqui é 16%.
né? Aqui em cima da linha aqui está 16%. Então, nesse ponto aqui, a margem EBITDA, na verdade, chegou a 16%, tá? Então, não ficou negativo. Mas é uma empresa cíclica, ela não tem aquela margem constante ao longo do tempo. Depende muito do preço do petróleo. Então, para você entender que tem empresas perenes, com resultados perenes, e empresas com resultados cíclicos, ok? Tem que saber comprar empresa cíclica. Onde é que você compra empresa cíclica? Aonde é? Aqui, ó, né? Na baixa do ciclo, né? Na baixa do ciclo. Se você entender isso aqui, meu amigo, você vai longe. Você tem que comprar na baixa, porque aqui ninguém quer comprar. Você tem que comprar quando ninguém quer comprar. Então, voltamos para a nossa tabelinha aí. Só para lembrar o seguinte, isso aqui não é recomendação, é recomendação de compra, tá? Não é recomendação de compra. Tem várias dessas ações aqui que eu não tenho na minha carteira, que não são ações recomendadas pela VG Research, que é a nossa casa de análise. Aqui é só uma lista por margem líquida. Então, tem que entender isso, que não é recomendação de nada, é só uma lista, tá bom? Queria aproveitar que vocês estão aqui nesse conjunto de aulas gratuitas e convidar vocês para mais um conteúdo gratuito. Vai ser o Desafio do Investidor Faixa Preta, vai começar no dia 2 de maio, aqui no YouTube, de 2 a 8 de maio. Também é um evento totalmente gratuito, mas esse você tem que se inscrever, tem um link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E você, nesse evento, vai ser uma pegada mais aprofundada ainda do que essas aulas aqui, né? Eu vou mostrar para vocês os segredos por detrás da carteira de investimento de pessoas que são multibilionárias e grandes nomes do mundo do investimento, como, por exemplo, Warren Buffett, Peter Lynch, Ray Dalio, etc., né? E você vai ver que essas pessoas, porque essas pessoas tiveram resultados 10, 20, 50 vezes maiores do que os investidores comuns. Então, são estratégias simples, estratégias que você pode aprender e aplicar no seu dia a dia, tá bom? Então, além desse desafio, no dia 2 a 8 de maio, que vai ser aqui no YouTube, vou começar lá no meu Instagram também, no dia 25 de abril, tá? Vou fazer uma série de lives com convidados, surpresa. A gente vai divulgar os convidados ainda. Então, eu convido você também a acompanhar meu Instagram, Professor Vicente Guimarães. O link também está na descrição aqui do vídeo. Então, também faz parte do evento. A gente vai ter uma série de lives para bater um papo, para fazer aquele aquecimento, né? E depois, na semana seguinte, a gente vem aqui para o desafio do Investidor Faixa Preta. Tudo isso aqui gratuito. Então, se liga aí, se inscreve e vamos junto. Valeu, pessoal. Forte abraço, obrigado. Espero que você tenha gostado da aula. Espero que tenha sido útil para o seu conhecimento. E nos vemos nas próximas aulas, que tem muita coisa vindo por aí. Tem muito conteúdo bacana. Prepara papel e caneta, vamos junto. Valeu, tchau, tchau.